Que bênção. Ó, eu queria falar com vocês hoje sobre a importância da igreja, na verdade. A importância da gente ter um grupo, né, em que a gente pode se apoiar, né, nós temos pessoas que pensam da mesma forma que nós, que lutam pelos mesmos propósitos, têm os mesmos objetivos de vida que a gente. E é por isso que eu coloquei o título dessa aula aí, né, Vamos juntos ou vou só? Né? O que será que é melhor, né? Vamos todo mundo junto, né? Tamo junto. Vamos juntos ou vou só, né? Vou alone, vou sozinho. Sabe que tem gente que prefere ir alone, né? Tem gente que acha que sozinho você vai mais longe. Ou pelo menos, né, tem aquele dizer, né, que diz que sozinho você pode até ir mais rápido, né? Mas junto a gente pode ir mais longe. Pois é. Vamos entender um pouquinho hoje do porquê de igreja, né, do porquê da igreja ser igreja, qual a função dela na nossa vida, qual a função dela na nossa sociedade, para que ela existe, afinal de contas, e será que ela pode ser bênção na nossa vida? Será que a gente pode se adaptar a ela e somar, né, dentro dela, no meio dela? Para isso eu queria que vocês pensassem um pouco sobre aquele texto, sabe? Aquele texto super famoso, Mateus 5, se eu não me engano, que Jesus ele vai falar assim, ó, vocês são a luz do mundo e também vocês são o sal da terra. Esse texto super famoso, super popular, você já parou para pensar de que Deus, ele colocou de propósito essa fala ali dentro da Bíblia? Deus, ele colocou isso literalmente de propósito. E não sei se você sabe, mas uma das funções do sal é ele sair de dentro da onde ele é coletado, né? Ou seja, de dentro do mar. Depois disso, ele passa por vários procedimentos até que ele pode sair para fora, ou seja, ele pode ir para os mercados, ele pode fazer a diferença. Agora, você já parou para pensar o seguinte, se Jesus escreveu lá de que eu e você, a nossa função é sermos sal, você quer entender um pouquinho mais de como é que é o sal? No dia a dia ali, de como ele é coletado, como é que são os processos para ele se tornar sal? Afinal de contas, eu acho que nem eu nem você, a gente se torna sal assim, ó, da noite para o dia, né? No estalar de dedos. A gente vai, com o tempo, né, se transformando no sal da terra, ou seja, nas pessoas que vão fazer a diferença nesse mundo. Mas como é que é feito esse processo? Vamos perceber aqui, através desse vídeo, como é que é feito esse processo. Vou colocar aqui para vocês, ó, a partir do segundo 43, para a gente não perder nada. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. O sal vem do mar. Já reparou como a água do mar é salgadinha? Dentro dos oceanos existem milhões e milhões de toneladas de um mineral chamado sal. O sal que você usa em casa é separado da água do mar em um lugar chamado salina. Nas salinas, a água do mar é puxada e filtrada para ficar mais pura. Mas como só chegou até a minha pipoca? Na salina, o sal bruto é retirado por máquinas e levado para a fábrica. Na fábrica, o sal passa por várias etapas de lavagem, em máquinas enormes, para tirar todas as sujeirinhas que vieram do mar. Depois, é colocado em uma máquina que gira rapidinho para que o sal fique bem misturado. Aí, o sal precisa ficar sequinho. Para isto, ele é colocado nestas máquinas a uma temperatura de 400 graus. No final, os técnicos do laboratório fazem alguns testes para ter certeza que o sal já pode ser embalado e seguir para as lojas. Em uma delas, a sua mãe comprou o sal e colocou dentro de mim. Uau! Que legal que é o sal! Legal? O sal é sensacional! Além de ser um excelente tempero, ele é muito importante para a saúde. O sal circula pelo seu sangue, ajudando o funcionamento do cérebro e facilitando a digestão de alimentos. Mas atenção! Exagerar no sal pode fazer mal para a saúde, causando problemas de pressão e nos rins. Agora uma receita sal... Ó,
coloquei esse videozinho aí para a gente pegar principalmente aquela parte da onde que o sal ele é retirado do mar e acontece todo aquele procedimento até ele poder ser embalado, ensacado e ele ir para o mercado. Pensa na sua vida como a vida desse elemento aí, o sal. Quando Jesus ele fala que nós somos o sal da terra, o sal desse planeta, o nosso processo para se tornarmos sal, para fazermos a diferença na vida dos outros, ele é idêntico ao processo de salinização do sal. Jesus ele tira a gente do mar, ou seja, o mar, gente, é a nossa vida anterior. É aquela vida de pecado, é aquela vida onde você estava mergulhado, imerso na vida de pecado. E agora Jesus ele tira você desse mar e agora vários processos vão acontecendo de lavagem. Ou seja, Jesus vai nos purificando, Deus ele vai nos purificando cada vez mais, conforme o tempo passa, conforme a gente está perto dele, essa lavagem ela vai acontecendo, o Espírito Santo vai transformando a sua e a minha vida para que nenhum resquício daquela vida anterior fique em você. Ou seja, você vai sendo limpo, você vai sendo, purificado, transformado, ou seja, é o que a gente chama na Bíblia de processo de santificação. É o momento em que você está sendo transformado. E ali, quando você está sendo transformado, aqueles resquícios da vida anterior, do nosso eu pecaminoso, eles sempre vão estar ali com você. E é por isso que sempre a gente tem que deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, porque a função dele é essa, é ir transformando a nossa vida, transformando o nosso coração, esse coração de pedra, para que ele vá se transformando num coração de carne, ou seja, a gente pode ir se parecendo cada vez mais com Cristo. Após isso acontecer, você viu ali no procedimento que o sal ele é colocado junto. Eles pegam o sal agora que está limpo e juntam esse sal em um ambiente só. Isso é o que a gente chama de igreja. Igreja é o lugar onde o sal ele foi reunido, onde você pegou várias pessoas que saíram do mar, saíram daquela vida de pecado, estão sendo transformadas dia a dia por Cristo, estão sendo purificadas e agora elas se juntam para quê? Para elas estarem unidas e unidas elas poderem fazer mais a diferença ainda. Só então é que esse sal ele vai para o mercado, ou seja, só então, agora que a gente já está unidos, nós já estamos dentro da igreja, nós já estamos fazendo a diferença uns para com os outros, agora é o momento da gente sair da porta da igreja para fora, ou seja, é o momento da gente ir lá fora, fazer a diferença na vida das outras pessoas. É o momento da gente temperar a vida das outras pessoas, a gente mostrar Cristo na vida delas. Mas isso tudo é um processo, isso tudo vai acontecendo com o tempo. E o mais importante, você não vai conseguir sair da porta da igreja para fora para fazer a diferença se você não se deixou limpar. Se você não se deixou purificar, limpar, você não vai conseguir temperar a vida dos outros. Portanto, deixe primeiro Deus purificar a sua vida. E aí você vai conseguir mostrar Cristo mais plenamente na vida das outras pessoas. Tá aí, ó, os elementos, que eu falei. Aqui, ó, gente, só para vocês terem aqui o elemento visual, ó, o oceano, aquela nossa vida de pecado. Jesus, ele te tira daquela condição, acontece uma limpeza e um tratamento, tirando todo o resquício daquela vida anterior. Agora esse sal, ele é unido, ele é colocado no mesmo lugar dentro da igreja, e ali então a gente pode ir para o mercado, a gente pode sair para fazer diferença na vida das pessoas. Legal, essa comparação do sal. Você vê que não foi à toa que está escrito na Bíblia que eu e você, nós temos que ser sal. Deus colocou aquilo lá de propósito, já sabendo de todo esse processo que acontece com o sal. Agora, olha só nos dias de hoje, como é que tem sido o pensamento das pessoas. Esses dias de pós-modernidade, quando você diz assim, olha, Jesus Cristo é a verdade, alguém diz assim, essa é a sua opinião. Eu tenho a minha opinião, essa aí é a sua opinião. Nesse mundo que nós estamos vivendo, onde o tudo é relativo, ganha todas as áreas e vai ocupando todos os espaços, nesse mundo não existe mais verdade. Existem opiniões, existem interpretações.
Existem percepções. E quando a gente diz assim, olha, não, isso aqui é verdade, isso soa prepotente, isso soa arrogante, isso soa autoritário. Parece que a gente começa a ofender as pessoas quando a gente defende a nossa verdade. Ou quando a gente defende uma verdade, ou quando a gente diz, olha, não é uma questão de ser nossa verdade, minha verdade, é questão de ser a verdade. Então nós vivemos num mundo em que esta afirmação, a verdade, está sob júdice, ela está sendo discutida. Um tempo de negacionismo de realidades tão concretas e tão óbvias, mas tem gente que nega. Um tempo de revisionismo, como se as pessoas quisessem olhar para o passado, reescrever a história a partir de novas consciências, ou novos interesses, ou novas conveniências. Então nós vamos revisar aquilo que sempre acreditamos que era, já estão dizendo que não é mais, ou não foi bem assim. Ou a gente vive um tempo em que as pessoas questionam até aquilo que nós imaginávamos e acreditávamos que já não estava mais sob discussão, como por exemplo, a Terra é plana. A gente vive dias de terraplanismo e as verdades objetivas, os fatos, eles perdem a sua força. As versões ganham mais poder do que a própria realidade, as explicações, as interpretações, e parece até que a verdade ou a realidade, o conhecimento objetivo do mundo como ele é uma questão de escolha, é uma questão de opção. Eu vou de cloroquina, você vai de tubaína, e aí cada um escolhe o que quiser. E o que é o certo? O que é a verdade? Isso transborda para questões de moralidade, quando fica difícil para nós dizermos assim, olha, isso aqui é pecado, isso aqui é errado. Não, é errado para você, é pecado para você, para mim não é. Aquilo que você chama certo, eu chamo de errado, e o que você chama de errado, eu chamo de certo. E isso transborda não apenas para as realidades sociais, culturais, mas vai também para a dimensão da espiritualidade, da religião. E quando a gente diz assim, olha, um mundo global, onde a gente tem contato com diferentes tradições filosóficas, diferentes tradições religiosas, diferentes tradições de espiritualidade, a gente começa a considerar muito mais que precisamos dialogar e respeitar. E dizer, olha, você tem razão em crer o que você crê, eu só creio diferente, e já não existe mais o certo, o errado, o verdadeiro e o falso, existe apenas o diferente, e a gente vai assimilando como se tudo fosse possível, tudo fosse plausível, mas a gente sabe que não é assim. Tá aí, galera. Esses dias... Esse é o mundão que a gente está vivendo. Um mundo de relativismo, pessoas que pensam que a verdade agora é apenas uma questão de opinião e não mais uma questão de fatos, né? E qual que é a função da igreja em um tempo desses que a gente está vivendo? Já parou para pensar? Quão fundamental e importante é a igreja diante de dias dos quais a gente está vivendo? Dias nos quais você não pode dizer o que a Bíblia diz, por exemplo. Ah, não, porque a Bíblia diz que isso é verdade. Ah, mas eu penso diferente. Você pensa diferente porque você quer. Agora, a verdade em si, a palavra de Deus diz. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. A Bíblia se autodenomina como a verdade. E nós que cremos na Bíblia, nós que cremos em Deus, nós que cremos em Cristo, para nós a Bíblia é a única regra de fé que existe, que é totalmente verdadeira. Aí a gente encontra-se agora em dias em que as pessoas falam, não, mas veja bem, essa é a tua opinião, a minha opinião é diferente. E aí começa a se relativizar até mesmo o que é certo e o que é errado, igual o pastor aqui no vídeo estava dizendo. E sabe, em dias como esse, nunca antes foi tão necessário a igreja. Nunca antes foi tão importante a igreja. Nunca antes foi tão relevante as ações da igreja. E às vezes você fica se questionando, mas por que a igreja é tão relevante? Gente, se em dias como os que a gente está vivendo já temos dificuldades
com a igreja, imagine sem ela. Imagine o mundo sem ela. Se o mundo já está como está, com a igreja fazendo a sua função, tire a igreja e você vai ver um caos acontecendo diante do universo. Tire as pessoas que estão ali se reunindo semana após semana para darem o seu melhor para Deus e você vai ver realmente um caos se estabelecendo no mundo. Por isso que a igreja ela é tão relevante e até por isso que eu fiz alguns questionamentos aqui para a gente. Ó. Já parou para pensar no que a força em grupo pode ser capaz de fazer? Pode ser capaz de realizar? E eu achei interessante um dizer de um boxeador, e isso daqui saiu até numa revista, da qual eu tive acesso a essa informação. Esse boxeador é o Sugar Ray Leonard, aqui, eu não acompanho muito essas coisas de luta, mas diz aqui que ele é um boxeador, deve ser famoso, né? E ele, gente, ele teve alguns momentos na vida dele de muita dificuldade, em que ele teve lutas contra as drogas, principalmente contra a questão da bebida, né, alcoólica, que ele não tinha um controle exato. Mas uma das frases que ele deu para as notícias, né, para os repórteres, foi o seguinte: só faço o mesmo que todo mundo está fazendo, o melhor que eu posso. O meu grupo do AA, o que seria o AA, né? Porque no caso ali dele, ele iria para o grupo dos Alcoólicos Anônimos. É uma parte imensa disso, ou seja, de eu fazer o melhor que eu posso. E às vezes a questão é só falar. Então, ali diante de uma entrevista, ele pôde relatar a diferença que um grupo de pessoas com o mesmo propósito, com a mesma opinião de vida, né, com o mesmo objetivo, que é vencer ali a questão do vício, né? O que aquele grupo fez na vida dele. E ele estava relatando aqui, ó, hoje eu sou o melhor que eu posso. Por quê? Porque eu faço parte de um grupo. E esse grupo me ajuda. Ou seja, quando eu falo com eles, quando eu, né, me expresso diante deles, eu me sinto fortalecido. E vice-versa, né? E as pessoas se expressam ali e tudo mais. Perceba que o grupo é uma das melhores e mais eficazes métodos que você pode ter para você enfrentar a vida em si, né? Para você enfrentar algumas questões específicas. E quando a gente fala de igreja, a gente está falando de um grupo muito específico, de um grupo de pessoas que sabe que tem o mesmo problema, ou seja, o nosso problema é o pecado e sempre será. O nosso problema é um problema igual, todos nós temos, é o pecado. É lutarmos contra as tentações, lutarmos contra os brilhos desse mundo, né, desse século, que às vezes parecem brilhar mais do que a vontade de fazer a vontade de Deus, né? E nisso tudo, esse grupo de pessoas se une, e se unindo são muito mais fortes. Olha só um outro relato aqui da força em grupo, né? Ó, isso aqui aconteceu na vida real, na Vila Le Colbert, né? Isso aconteceu e isso se traduz em atividades que fazem parte do programa de tratamento, ou seja, personalizado para cada morador. Então, nessa vila, acontecia o seguinte: para cada morador da vila, existia um programa de tratamento, ou seja, de atendimento para cada um dos moradores daquela vila, no qual eram atividades que aconteciam em grupo. E, juntamente com essas atividades que aconteciam em grupo, exercícios, né, e tudo mais, e isso tudo foi fazendo com que essa comunidade ela se fortalecesse, ela pudesse ficar melhor. Então, a cada dia, as pessoas dali tinham mais força, a cada dia elas estavam melhores. Um outro exemplo aqui, ó, né, que eu gosto muito, porque ele me faz lembrar até de um filme, é esse aqui, ó, que ele dizia o seguinte: numa cultura que eu chamo de animada, não sabemos identificar, por exemplo, as pessoas que estão passando pelo luto. Né, vocês citaram aqui para mim no início da aula que um amigo de vocês, né, está passando pelo luto. Agora, hoje em dia, numa sociedade que sempre só exalta as coisas boas,
né, propaganda de um monte de coisa, mas quando é coisa ruim, aí todo mundo fica quieto, né? Ou seja, não existe propaganda falando de coisa ruim, só existe propaganda falando das coisas boas, das coisas ilusórias desse mundo. Mas você sabia que existe até mesmo grupo para pessoas que estão passando pelo luto? E que esse grupo é muito importante para essas pessoas, porque elas conseguem se fortalecer através desse grupo para se expressar, para colocar para fora aquela dor que elas estão sentindo naquele momento. E é isso que está dizendo aqui, ó. Sabia que até mesmo hoje em dia existem esses grupos, né, dos quais você pode entrar em contato com clínicas de terapia, inclusive, ou igrejas locais, e pedir recomendações de grupos de luto. Eu acredito que isso, claro, não é no Brasil, provavelmente nos Estados Unidos, mas olha só que interessante, até mesmo para um problema em comum que essas pessoas encontraram, que era o luto, elas encontram força se unindo. E por isso que eu me lembrei desse filme, né? Esse filme aí que eu coloquei do lado direito, é um filme do Will Smith que chama Collateral Beauty, ou Beleza Oculta. E no meio desse filme tem uma questão parecida, porque esse rapaz aí, ele passava por um luto muito forte e existiam grupos de pessoas que também passavam pelo luto e que elas se uniam para se fortalecer. Então, olha só como que a força em grupo ela pode fazer uma diferença tremenda na vida de uma pessoa. Até coloquei aqui, ó, um dizer que está lá na Bíblia, em João, na verdade, capítulo 17, no verso 11, que ele diz assim, ó: e eu já não estou mais no mundo, Pai, mas eles estão. Eles quem? Nós que ficamos. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A oração de Cristo principal foi para que eu e você, para que nós possamos ser um. Ou seja, para que a gente se unisse, para que os cristãos não ficassem espalhados, mas que eles pudessem estar unidos em propósito, unidos em objetivo, em ação e também unidos de verdade, assim como ele era com o Pai, que eles possam ser um. Até por isso ele continua esse texto dizendo que desse jeito o mundo iria conhecer que Deus é Deus. Se os cristãos fossem um, como Jesus era um com o Pai. Olha só, gente, a nossa união em grupo, a nossa união como igreja, e uma igreja bem fortalecida, uma igreja que tem um relacionamento muito forte, fortalecido, interno dentro dela, ela pode mostrar para o mundo que Deus existe. Olha só que coisa profunda, hein? A missão da igreja. E eu queria te fazer pensar um pouco nessa oração que Jesus fez, pedindo para que a gente fosse um, assim como ele era com o Pai. Presta atenção aí. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos.
Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, eu farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Tá aí, galera, a oração completa de Jesus. E eu até coloquei aqui, ó, alguns pequenos trechos dessa oração para a gente pensar um pouquinho, né? Primeiro, né? Quando a gente se une em igreja, o que acontece? As pessoas conhecem a Cristo. Para que te conheçam. Que a gente seja um para que te conheçam. Ou seja, quanto mais união nós tivermos uns com os outros, nesse mesmo propósito de estarmos peregrinando até o céu, né? De termos essa esperança da salvação, mais as pessoas vão conhecer a Deus. Lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam. Ou seja, quais palavras? A verdade, a Bíblia, né? As palavras de Cristo a gente recebeu, e agora por essa palavra a gente vive. Rogo, inclusive, por aqueles que me deste, ou seja, eu e você, nós, porque nós somos de Deus. Guardem teu nome para que eles sejam um, e peço para que os livres do mal. Santifica-os na palavra. O que é a palavra? É a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ou seja, a gente pode ser santificado, a gente pode ser transformado, como o sal, a gente viu, né, que o sal ele é transformado para ele poder dar tempero, através da palavra de Deus, da leitura da Bíblia. E eles sejam um em nós, e assim o mundo vai crer que o Senhor, né, que Deus enviou a Jesus. Então, gente, se a gente quer espalhar a mensagem de Deus, se a gente quer que esse mundo pare de ser tão relativista, né, de relativizar a verdade, mas que eles creiam na verdade, que creiam na Bíblia, que creiam naquilo que realmente é correto, nós precisamos nos unir em igreja. Então, o pedido de Deus era esse, que a gente possa sermos um, assim como Jesus era com o Pai. E é por isso que a igreja tem uma tremenda relevância no nosso mundo, mesmo hoje em dia, porque através dela, muitas pessoas ficam sabendo de Cristo, e através de Cristo, a salvação chega em todos os lares. Por isso que a igreja é relevante, e é por isso que nós estamos nela também. Porque quando nós estamos unidos, a gente se fortalece, a gente encontra forças para continuar no mesmo propósito. E nesse propósito, Deus tem salvado muitas pessoas através do conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a nossa aula de hoje. Pense nisso nessa semana. No propósito de Deus para existir a igreja, afinal de contas, não é à toa que ela existe, não é à toa que a gente se une como igreja, que a gente se unifica na nossa fé. Na verdade, Deus tem um propósito imenso para isso. E o propósito dele é que cada vez mais pessoas se salvem e a gente possa lotar o céu de pessoas, né? Porque, como a Bíblia diz, o que Deus deseja é que todos obtenham a salvação, né? Diz assim a Bíblia. E ele não deseja que nenhum pereça, mas que todos tenham a vida eterna. O desejo de Deus é que mais e mais pessoas se salvem. O problema é que nem todos querem, né?
mas quanto mais a gente ficar unidos em igreja, em união, mais pessoas vão poder conhecer a Cristo, conhecer a palavra, conhecer essa mensagem verdadeira da Bíblia que transforma vidas. Era essa a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado aí da parte do sal, de entender o porquê que a gente é comparado com o sal da terra, né? Afinal de contas, nós somos. Entender também um pouquinho do propósito de Deus para a gente se unir em igreja. E, afinal de contas, é uma bênção, né? A gente fazer parte de um mesmo povo, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. É isso aí. Quero fazer uma oração aqui para a gente finalizar a nossa aula, então. E já já a gente se despede, então. Vamos orar. Santo e bondoso Deus, muito boa essa aula, Pai, para que a gente possa realmente se lembrar do propósito que o Senhor tem na nossa história, no propósito que o Senhor tem para a nossa vida em comunidade, a nossa vida em igreja. Pai, que o Senhor nos ajude para que essa aula ela possa não apenas ser um conhecimento teórico, mas para que a gente possa vivenciar isso no nosso dia a dia, para que a gente possa se unir mesmo com esse mesmo objetivo, esse mesmo propósito da salvação e estarmos cada vez mais fortalecidos como a Tua igreja aqui nessa terra. E que através disso, Pai, muitas pessoas possam ser transformadas. É o que eu te peço. Cuide também de cada um dos meus alunos. Em nome de Jesus Cristo, assim eu te peço. Amém. Tamo junto, galera. Bom ver vocês. Pena que eu só vi 2, né? Queria ver o resto aí, galera. Não apareceu hoje. Mas eu compreendo. Tamo junto do mesmo jeito. Deus abençoe aí a sua semana. Bom fim de semana para vocês. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, Valentina. Cadê você, Valentina? Tchau, professor. Tchau. Tchau, Isaac. Tchau, Valentina. Falou, galera.